prestar uma grande homenagem a Chick Corea, um pianista que faleceu esse ano, um pianista de jazz, que deixou um grande legado pra gente. Nós trouxemos aqui Cleiton Martins para estar homenageando ele. Então, gente, olha só, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. É muito importante também que você assine o clube de assinantes para que nós possamos continuar com esse programa maravilhoso que é o AT Jazz Music. É isso aí, galera. Especial Chick Corea.
Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso AT Jazz Music e eu dei uma pausazinha aqui para falar com você sobre saxofone. Se você ama esse instrumento, se você gosta desse instrumento, tem o desejo de aprender esse instrumento, eu tenho alguns cursos que são para você. Eu tenho o curso de interpretação do saxofone e tenho o curso regular de saxofone. O curso de interpretação é um curso onde a gente foca nas nuances, em ser um bom intérprete no saxofone, entendendo os ornamentos, a forma de solar, as harmonias, o fraseado, a articulação e tudo mais. Esse é o curso de interpretação. Agora, a gente tem também o curso regular, e o curso regular de saxofone, ele não aborda apenas o assunto de interpretação. Ele não é um curso focado como é o curso de interpretação. Ele é um curso que aborda todos os elementos do estudo do saxofone. Leitura, técnica, escala, sonoridade e tudo mais. E esse curso regular ele se divide em 3 módulos. Módulo 1, que é o iniciante, módulo 2, que é o intermediário, e módulo 3, que é o avançado. Ou seja, a gente tem curso para, seja qual for o nível, o seu nível de conhecimento, de expertise no saxofone, a gente tem um curso para ajudar você a melhorar a sua técnica, a melhorar a sua sonoridade. Beleza? Então, curso regular de saxofone, curso de interpretação de saxofone. Então, quer estudar? Vamos com a gente. Vamos lá? Pessoal, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Estou aqui com um fera da música, um cara fantástico que já tocou essa música aqui com a gente, pianista da pesada, produtor, um cara que toca demais e um cara assim muito carinhoso, uma pessoa muito bacana, muito legal de se conversar. Estou falando aqui do meu amigo Cleiton Martins. Obrigado, brother, por aceitar nosso convite. Prazer ter você aqui com a gente. Meu amigo, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Me sinto muito honrado pelo convite, legal. né? Sou teu fã, você toca pra caraca e esse programa que tem sido um sucesso aí, AT Jazz. Valeu pelo convite. Pô, legal, legal. Cleiton, eu queria conversar contigo. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que está assistindo a gente sobre tua iniciação na música. Como é que começou? Foi já direto com teclado, com piano, ou foi outro instrumento? Como é que foi isso? Lá em Recife, né? Você é de que lugar de Pernambuco? Recife mesmo? Recife, Camaragibe. Camaragibe. Camaragibe é um município, né? Colado com Recife. Uhum. E eu comecei tocando violão, cara. Foi violão. Eu vi uma pessoa na igreja tocando violão, eu falei, queria um violão. Aí, Novinho, 12 anos. Uhum. Aí comprei um violão, fiquei... achei incrível, né? O violão, mesmo violãozinho para iniciante, né? Mas o som eu já achava incrível. E busquei aprender e tal, aí do violão fui pro baixo. Aí fui pra guitarra, né? Todo violonista passa pra guitarra, né? Uhum. Aí, cara, virei roqueiro. Sério? Sério, eu via Iron Maiden, assim, todo dia, cara. Caramba, Cara, eu via tanto Iron Maiden que minha mãe me expulsou os discos do Iron Maiden de casa. Ela falou assim, você não vai ouvir mais Iron Maiden aqui em casa. Isso, cara? Vai pra onde você quiser. Aqui em casa você não vai ouvir Iron Maiden. Aí eu fui ouvir na casa do meu primo. Aí, do Iron Maiden, eu me encantei com o piano clássico. Olha só. Da guitarra, teclado, tinha teclado na igreja, às vezes eu pegava, achava bonito e tal. Aí comecei a tocar teclado, achei interessante, falei, vou estudar direito mesmo, tem que estudar. Aí fui pra um curso de piano clássico. Aí dali pra frente, cara, fiz um curso de piano clássico, fiz piano popular, né? Aí quando comecei a me encontrar, né? Que maneiro, cara. E as tuas influências, hein? Quem te influenciou? Você, assim, no início, quais eram e quais são, né, as suas influências hoje que contribuíram para a tua formação musical? Cara, eu sou muito grato a Deus porque eu nunca gostei de uma coisa só, sabe? Eu sempre fui um cara muito eclético, assim. Eu ouvia jazz, eu gostava muito do pop, né? Aquelas baladas dos anos 80, Legal. 90. Nossa, aquilo ali. Ainda hoje, cara, não mexe comigo. E, ao mesmo tempo, eu dividia meu tempo com piano clássico, com música popular, chorinho. Eu estudava piano popular, então passava pelo chorinho. Frevo também? Frevo eu comecei a tocar em trio elétrico, né? A gente fazia carnaval e tocava lá no Recife, tecladista tem que se virar, né? No carnaval
tem que virar uma orquestra de frevo nos teclados, né? Fazer os metais. Nem toda gig tem metaleira, então você faz... Tu tem que fazer ali. No São João você vira um acordeão também, porque nem toda gig tem acordeão, e o tecladista que faz acordeão também. Tem que atacar Tem que atacar. Então, cara, as minhas referências eram muitas, porque eu curtia muito o pop, né? O rock, U2, o Iron Maiden, que eu tinha vindo de ouvir muito, saturação de Iron Maiden, e o Chick Corea, o Miles Davis, Coltrane, também nunca ouvi só pianista. Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, sim, claro, sempre ouvi muitos pianistas, Keith Jarrett, Bill Evans, mas eu sempre gostei de ouvir guitarristas. O Alan Rusoff, nossa, agora há pouco eu fiz uma homenagem ao Alan Rusoff, de uma música dele, coloquei um som, simulei um som de guitarra do Alan, e fiz uns solos também, que eu já estudei aqueles fraseados, eu tentei imitar fazer aquela coisa aproximada do Alan, né? Eu sempre gostei daquele fraseado doido dele. Mas, enfim, eu sempre ouvi muitos guitarristas, muitos saxofonistas. Pô, legal essa coisa de você tocar um instrumento, mas você ouvir outras coisas, né? Ouvir outros instrumentistas. É importante isso. Cara, né? Eu tirava solo do Michael Breck, tirava solo do Joe Coltrane, do Charlie Parker. Eu tirava solo. Caramba, tirar o solo, eu botava fita, sabe aquele que a gente apertava pra ficar mais lento? Eu fazia aquilo, velho. Mudar a rotação, né? Mudar a rotação. Mas aí desce o tom um pouquinho, né? Desce, mas aí transportava depois. Transportava. Muito legal. Agora sim, você falou do Chick Corea. A gente tocou uma música do Corea aqui, que é Blues Miles. Qual é a característica no Chick Corea? O que chamava mais atenção para você, na forma dele tocar? Pra mim era a musicalidade dele, né? Do Chick Corea. Quando a composição do Chick Corea, geralmente quando chega no nível, claro que ele tocava standards, eu também achava maravilhoso, ele tocava música de outros compositores, mas o disco autoral, os discos autorais do Chick Corea, era uma coisa que sempre me chamou a atenção, a melodia. Eu nunca gostei assim, muito de um músico que a composição era muito boa e na hora do solo faltava alguma coisa, sabe? Eu nunca me apaixonei assim por esse estilo de música. E o Chick Corea me pegou por causa disso, porque as melodias eram muito marcantes, né? Ele é muito bom sempre foi muito bom de melodias, de composição. E na hora do solo, não sei se ele melhorava ou ficava no mesmo nível, era uma coisa assim absurda. O Chick Corea, ele realmente, eu acredito que ele mudou a minha vida assim de jazzista, sabe? De ouvir música. Ele era fenomenal, né, cara? Eu me lembro também que quando eu comecei a ouvir as coisas do Chick Corea, assim, primeiro eu não entendia. Primeira fase, assim, que eu comecei a ouvir o Corea, né? Falei, cara, ouvindo Corea Electric Band, depois ouvindo Acoustic Band, assim. A Electric Band ainda tinha um quê um pouco mais... Agora, Acoustic Band, eu não conseguia entender, velho. O que esses caras estão querendo dizer? Tem aquela neura, assim, porque eu acho que o jazz, assim, o jazz contemporâneo, o jazz, tu tem que se dar o tempo para você começar a entender aquela linguagem. Não é assim, chegar... Não é igual música pop, né? Tu ouve e tal, tu já consegue entender os elementos todos e tal, as linhas e tal. Pô, o jazz você tem que falar, peraí, tem que absorver isso aqui com calma. Para você não se frustrar, né? Às vezes a pessoa... Então... Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir, eu não conseguia entender. Aí, aos poucos, eu comecei a entender o que os caras estavam querendo dizer, harmonicamente, melodicamente, a parte rítmica, porque tem muita coisa, né? Dentro mesmo da composição. Acho que as próprias convenções, as coisas, elas fazem parte, assim, de um contexto de composição, não é só de solo e tudo. E aí, com o tempo, eu comecei a entender isso. Agora, o Corea é um cara, assim, que eu acho que ele é um cara... Foi, né, um cara revolucionário. E nos deixou agora, esse ano, infelizmente. Aí eu queria perguntar para você, o que você acha, qual foi o legado que o Corea deixou pra gente, pra nossa geração? Cara, além dessa metanoia, né, que se ele gerou essa metanoia em mim sobre a música instrumental, eu acredito que ele, em milhares, não sei, talvez milhões de pessoas no mundo, no planeta todo, né? Sim.
talvez ele tenha mexido com isso nessas pessoas. E eu acho que o Chick Corea, ele mudou a vida de muita gente, ele mudou a música, né, a música instrumental. O Chick Corea, ele mostra que quando a mesma música, quando é arranjada para quinteto, ele acha o lugar de cada instrumento. Pô, isso é muito legal. Ele tem o arranjo certo, a textura certa para cada instrumento, né? E quando é arranjo para trio, a mesma música, ele acha a textura novamente, o piano ele já muda o arranjo, né? O baixo, a bateria, ele sabe... E ele direciona os caras, né? Isso, direciona. Tudo arranjo, o Corea não chegava, acredito que ele não chegava a nada. Eu vi agora entrevistas da banda, né? Uhum. Do Dave Echo, o Eric Marienthal, o John Patitucci e o Gambale. E o Gambale. Eles falavam que o Chick Corea sempre mandava as partituras antes e tal, sempre esse cuidado todo. Então, essa formatação dele, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. Eu já vi muita gente boa, claro, mas eu nunca vi um cara, um gênio assim, pegar a mesma música e fazer um mega arranjo para trio, um mega arranjo para quinteto, mega arranjo para big band, que ele fez isso também, e dizer assim, caraca, como é que esse cara faz isso, velho? Gênio, né? O cara é genial, muito né? Gênio, muito gênio. Outro cara que eu achava muito bom na caneta com quinteto, né? Uhum. Era o Michael Brecker. Nossa. Isso aí também, você vê os Breck Brothers. Nossa. Cara. Meu Deus, cara. Aqueles caras, tu fica olhando assim, cara, que som é esse pra cinco caras no palco, né? É. Soa enorme, né, cara? Cara, bicho, tem coisa a mais aí, né? Não é possível. Não, cara, esses caras são diferentes. Então, o Chick Corea, ele mostrou pra gente que o arranjo, além de ter a composição, o arranjo é muito importante. O arranjo não sei se é 50%, né? Uhum. Tem a interpretação também. Mas o arranjo, ele transforma qualquer música, né? Transforma. Sim. Então, o Chick Corea, ele tinha esse carinho todo, ele tinha esse poder, né, de qualquer coisa na mão dele, né, toque de Midas, acho que virava ouro, né? Chick Corea. Que legal, cara. Agora, Cleiton, a gente está conversando aqui, você é um cara que é de Pernambuco, uhum, né, e de Camaragibe, né? Camaragibe. E você, a gente estava conversando antes aqui, né, num determinado momento da sua vida, você teve um desafio, né? E você, até como tu falou do Emerson e tudo, né, do Emerson Pinheiro, e você veio pra cá. Como é que foi essa vinda, cara? Assim, imagino que tenha sido um desafio para você. Eu não lembro não sei quantos anos você tinha, mas assim, você encarar um novo estado, uma nova realidade, sem grandes conhecimentos, você sair do conforto da sua casa, uhum, dos músicos, onde você já conhece a turma toda, já tem os gigs e tal. Como é que foi isso, cara? Cara, foi desafiador, assim, foi para quem tá assistindo, né, que tem um sonho, né, a gente não sabe, às vezes o cara mora não só no Nordeste, mas no Sul, em outro, o músico quer vir pro foco da música, né, o foco da música, a gente sabe que esse eixo Rio-São Paulo, né, é muito forte, né, na música. É bem desafiador, assim, se você... Eu te aconselho a fazer isso, se você realmente tem uma direção de Deus de fazer isso, porque se você pensar bem, já entrando pra gente não ficar nessa bolha, né? A depressão, ela só vem por falta de desafio e novidade, né? Às vezes você tá achando que minha vida não tá muito boa, tô triste, tô ficando triste direto, tô acordando triste. Isso é falta de desafio e novidade. Então, eu sempre fui um cara que gostei eu nunca tive medo de desafio, sabe? Legal. O Emerson foi um cara, sou muito grato pela vida dele, pela vida da Fernanda, que eu tocava num hotel, uma banda de jazz, no Recife, eu tocava restaurante à noite, hotel à noite, fazia almoço também. Então, minha vida era a agenda era frenética de instrumental. De gravação também estava começando, mas instrumental a gente fazia quinta noite, sexta noite, às vezes fazia almoço. E a Fernanda e o Emerson estavam num hotel desse. Foi aí que tudo começou, a minha vinda pro Rio de Janeiro. Uhum. Que eles foram lá falar comigo, poxa, cara, a gente tá ouvindo o som do piano e solos, a gente queria ter um pianista assim na banda e tal, você não tem coragem de ir pro Rio e tal, a gente precisa de um cara assim. E eu
E eu falei, poxa, não tenho vontade não, mas vamos trocar contato. Aí fiz contato com ele, trocamos telefone na época, eu acho. Aí foi ali que nasceu, né? Eu comecei a pensar, falei com a minha mãe pra gente orar sobre isso, né? Isso também. tem quanto tempo, mais ou menos? Cara, foi 2006, 2007. Ah, tá. 2006 ou 2007. Uhum. Aí, depois disso, o Trazendo Arca foi lá no Recife, né? Uhum. Que tem o meu parceiro Isaac, né? Certo. Eu só conheci o Isaac na época. Aí lá, o Isaac me apresentou o Luiz, o Davi, a galera toda, o Pelé, o Deco. Aí os caras me fizeram um convite, o Davi me chamou, né? Uhum. Hoje eu produzo os projetos do O Davi. projeto Davi, sim. Sou muito grato também pela vida do Davi, que foi o primeiro, quando eu cheguei no Rio, o primeiro CD que eu produzi foi do Davi. Foi do Davi? Confio em ti, até aqui nesse estúdio. Aqui no Reuel. Uhum. Reuel. Eu confio em ti. O CD bombou, né? Explodiu. E o Davi que me deu a oportunidade de... Olha que legal, Porque cara. o cara vem do Nordeste, todo mundo que vai deixar ser... Sim. Imagina, por produzir assim, às vezes pra tocar, o cara não vai deixar. Pra produzir tudo, então... Aí... Pra produzir é outra... Mas aí, o que acontece? Eu vim morar no apartamento sozinho aqui. E foi difícil pra caraca, bicho. Porque longe da família, lá eu tinha tudo, né? Você já era casado? Não, solteiro. Era solteiro. Solteiro. Aí, cara, eu estudei muito nessa época. Eu ficava o dia todo tocando piano. O dia todo tocando. Mas eu confiava, não tinha trabalho. Eu ia tocar na Europa com o Trazendo a Arca. Uhum. Passar 30 dias lá, mas aí o Ronald tava doente, aí o Ronald ficou bom, aí ele Acabou foi. indo. E eu fiquei sozinho em casa, no apartamento, sem ninguém, assim. Mas aí Deus começou o telefone tocava do nada, nego não me conhecia. Não, se prepara que daqui a 2 horas o telefone vai tocar. E tocava, cara. Eita! Cara, é uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que às vezes a gente confia nos amigos, confia em pessoas, mas quando você tá colado com Deus, quando você diz, Deus, não tem ninguém, é só contigo. Meu irmão, as coisas acontecem freneticamente. Sobrenatural mesmo. Sobrenatural. O telefone tocava assim, eu não sabia quem era. Nossa. Aí as coisas foram acontecendo, de repente o Davi me chamou pra tomar um café na casa dele. Aí foi quando eu comecei a produzia pra sentar. Depois o Edinho, que tá até aqui, o Edinho que faz o som aqui. Sim, sim. O Edinho é outro cara também que eu sou muito grato a Deus pela vida dele. O Edinho começou a me chamar para gravações, que o Edinho já produzia na MK. Uhum. E eu fazia uns arranjos para ele e tal, ele começou a me botar. Depois o Edinho me indicou na MK e... Cara, uma porta aqui, outra ali. Vai Pois abrindo é. as coisas, né? Pois é. Me chamou, montou um estúdio para mim em cima do estúdio dele, me deu uma sala, eu montei tudo lá na época. O Edinho me lançou assim, foi um cara que me abraçou quando eu cheguei Essa aqui. coisa no de Rio Janeiro. produção e tudo, né? Isso. Agora tá na hora de honrar o cara, né? Fazer alguma coisa por ele, porque o cara fez tanta coisa por mim, Que maneiro, né? cara. Aí o que acontece? Eu vou te honrar ainda, hein, Edinho? Você tá assistindo, eu sei que você tá assistindo. Ele tá ouvindo a gente. Aí, cara, depois disso, eu comecei a produzir pela MK, Kleber Lucas, Que maneiro. Jairo Bonfim, Leia Mendonça, enfim, Flor de Lis, muita gente legal William Nascimento, enfim. Uhum. Graças a Deus, deu tudo certo. Que maneiro, cara. Então é um desafio engraçado que você está falando, eu tô me lembrando que a gente já teve alguns artistas aqui no AT Jazz, alguns artistas que vieram de Recife, que são de Pernambuco, né? A gente teve o Cacau Santos, que é teu amigo, né? Você falou que desde pequeno vocês tocavam muito juntos, né? O Cacau já esteve com a gente. Nós já tivemos aqui o Spock, que é um fera, assim, uma referência, um cara muito bacana e gosto muito do Spock, esteve aqui com a gente, você. E a gente também, além dos pernambucanos, nós já tivemos aqui artistas com uma experiência parecida com a sua, de vir para um grande centro, por exemplo, nós tivemos aqui o Joab Reis, trombonista, que hoje está em São Paulo. O Joab era de Cachoeiras de Itapemirim, uma cidade pequena, relativamente pequena, do Espírito Santo. Então, assim, eu quero assim, finalizar até esse bate-papo nosso, pegando esse gancho do que você falou e o que eu estou complementando aqui, deixar uma mensagem para você. Porque você tem percebido que tem passado por aqui pessoas que aceitaram esse desafio. O Cleiton é uma delas, que aceitou o desafio de sair de um certo lugar de conforto, de uma zona de conforto, vamos dizer assim, e vir para um grande centro, cheio de desafios, cheio de músicos
porque, né, às vezes as pessoas acham que vai chegar aqui, vai ter tudo pronto, o gig já pronto para tocar. Não, porque tem um monte de gente fazendo. Tem um monte de gente boa, tem um monte de... O Cleiton é um excelente pianista, é um excelente produtor, mas quando ele chegou aqui, nós tínhamos muitas outras pessoas. Então, assim, o mercado ele tá sempre formando gente nova. Então, assim, é um desafio para todos nós. E se você tem um sonho, se você está numa situação como essa e tem realmente um desejo de encarar a música, de viver o seu sonho, de encarar e deixar com que isso se torne realidade para sua vida, cara, aceita esse desafio, faz como o Cleiton falou. Eu sempre gostei de desafios e mete bronca, estuda, se prepara, você vê que ele estudou muito, se prepara para isso e mete bronca e vem que as coisas vão acontecer. Então essa é a minha palavra para você. Já quero agradecer a você que está aqui com a gente, agradecer ao Cleiton. Obrigado mais uma vez, Cleiton, por estar aqui com a gente, por aceitar nosso convite. Foi 10 demais ter você aqui. E já há um tempinho que eu estou querendo, esboçando para poder trazer você aqui. Teve até uma vez que a gente estava saindo aqui do estúdio, na época que você estava com o teu piano aqui ainda. Você estava ali fora. Eu tava numa correria aqui, eu falei, pô, vou falar hoje com o Cleiton, mas aí não deu tempo, você entrou no carro e tal, enfim. E eu tava correndo aqui também, mas eu falei, mas eu ainda vou levar o Cleiton, trazer o Cleiton no Até Jazz. E chegou esse dia, então quero te agradecer. Estamos muito honrados de ter você aqui com a gente. Valeu, obrigado. É isso aí. Eu quero só deixar um gancho pegar o gancho do que o Ângelo falou. Se você tem essa intenção, né, de mudar de estado geograficamente para cumprir sua missão, seu propósito, né, seu ministério, você não acha que eu estou aqui agora, que tudo deu certo, que eu achava que eu sabia que ia dar certo. Eu só tinha uma certeza, que Deus estava comigo, né? Só tinha essa certeza. E aí eu confiei, mas eu sempre soube, eu nunca me achei melhor que ninguém. Quando eu cheguei, como você falou, tinha muitos outros produtores. E eu sempre me achei o pior de todos. Pior de todos não, sempre abaixo deles. Falei, cara, como é que eu vou gravar no meio desses caras? Só tem fera. Então, se você está se colocando, tá certo, você tem que se achar. A Bíblia fala em Provérbios que a gente não tem que se achar melhor do que ninguém. Mas o teu trabalho sempre vai ser reconhecido. Se você faz com excelência, ele vai ser sempre reconhecido, né? Tudo que você fizer, faça com excelência. Faça como se você fizesse para Deus. Que seu trabalho vai ser reconhecido. Tem uma frase que diz que o sucesso é algo atraído pelo seu desenvolvimento pessoal. Então, se você tem desenvolvimento pessoal nessa área, você fica tranquilo que o sucesso vai chegar. As pessoas vão bater na sua porta, né, atraído pelo seu desenvolvimento pessoal, que é por algo diferente que você faz, algo que você estudou, algo que você tem excelência, que você faz em excelência e que você tem habilidade de fazer aquilo. Então não se compara, essa comparação não é boa. Não compara com ninguém, acho que fulano é melhor que eu, não. Tudo bem, acha que fulano pode achar que as pessoas são melhores que você, mas você tem um valor também. O seu trabalho, cada um, né, tem a sua energia, cada um tem os seus pensamentos, né? Todo mundo foi feito em imagem e semelhança de Deus. Eu acho que nós somos uma potência, né? Se a gente aceitar isso, o problema é que as pessoas se minimizam. Se a gente aceitar isso, que somos semelhança à imagem de Deus, a gente pode ser o que a gente quiser. Se você tem esse sonho igual eu, não coloca ele na sua gaveta. Ora, apresenta a Deus, fala com a tua família, está tudo em paz, tudo certo. Não tenha medo de desafio, nem de novidade. Isso aí vai te levar para novos rumos, novos voos e novos lugares. Maravilha. Gente, que conselho. Depois de um conselho como esse, a estrada está aí, o conselho está dado, a dica está dada, é só você seguir. Beleza? Estamos aí, continua com a gente, a Até Jazz Music é o seu programa de música instrumental no YouTube. Valeu! Valeu!